Tudo começa quando Mirtha vai reclamar com Leonardo por ele acreditar em Ângela e não em Alma, mas ele fala que não quer discutir sobre isso. Mas Mirtha grita dizendo que vai falar sim porque é sua mãe, e então Leonardo fala que também tem algumas perguntas para fazer a ela, e quer saber se a mãe teve alguma coisa a ver com a morte de seu pai. E então Mirtha mete um tapão na cara dele, e quer saber como ele teve coragem de perguntar isso. Mas Léo fala que não é mais um menino e quer saber a verdade. Ele fala que ela foi até o apartamento com Aníbal, o homem que quase matou Ângela, mas Mirtha fala que não sabe do que ele está falando. Mas ele garante que ela sabe sim, e que os vizinhos viram ela entrar e sair acompanhada desse homem. E quer saber o que ela foi fazer lá. Enquanto isso, Félix está furioso porque Lu se divorciou dele, e garante que ela e Pablo vão pagar por isso, mas seu compadre fala para ele ficar calmo. E Félix pergunta se eles já podem se vingar por causa da dívida da vila, e ele responde que sim. Então fala que no dia seguinte eles vão resolver isso, e seu compadre pergunta se ele tem certeza, porque se trata de sua mulher e seu filho. Mas Félix fala que Lu se divorciou dele, e não vai ter nem um pouco de pena dela. No apartamento, Leonardo continua insistindo para a mãe falar a verdade, mas a mentirosa diz que isso é tudo mentira, e que os vizinhos são um bando de mentirosos. E Léo fala que o inspetor Benjamin também disse isso. E Mirtha pergunta se o inspetor tem provas de que ela esteve lá e Léo diz que não. E então ela faz a cena dela dizendo que Leonardo idolatra esse pai alcoólico que ele teve, e que não consegue acreditar que ele tirou sua própria vida, e lamenta porque o filho está duvidando da palavra dela. No hospital, Clara quer saber de Álvaro porque ele levou ela até lá, e pergunta se ele quer falar sobre Dario, mas Álvaro diz que não. E conta para a irmã que quer lhe apresentar uma pessoa, e então vai até a porta e Cândida entra, e fala para a menina que trabalhou com os pais dela por muitos anos. E Clara estende a mão para cumprimentar ela, e então Cândida se aproxima e a garota fala que não entende o que a moça tem a ver com ela. Por outro lado, Dario está em casa quando a campainha toca, e Samantha chega querendo prazer, mas ele diz que isso não pode continuar, e manda ela ser sincera, porque sabe que ela só está com ele por estar, e quer saber o que na verdade ela quer para o deixar em paz. E então Samantha fala que quer um filho, e assim vai parar de perturbar ele. Na vila, Ângela janta junto com Ed e Estrela, e em seguida alguém bate na porta e Ângela vai atender, e nisso o delegado entra e fala que já sabe que eles mentiram para as autoridades, e que sabe bem que Ed é solteiro e Ângela divorciada, e dá a notícia que vai levar a menina para um orfanato. Eles ficam nervosos, e Estrela se agarra em Ed, e os policiais vão para pegar a menina, e ela pede para eles ajudarem ela a não ir para aquele lugar. Enquanto isso, Dario fala para Samantha que não pode dar um filho para ela, mas a Patricinha insiste dizendo que ele vai fazer o que ela quer, porém Dario fala que nunca quis trair Álvaro, e que só ficou com ela porque insistiu demais e que agora isso acabou, mas Samantha fala que vai fazer com que ele fique sem trabalho se não aceitar, e se aproxima dele para o beijar, mas Dario empurra ela dizendo que não quer, e então ela fala que agora ele vai saber como é ter ela como inimiga, e vai embora furiosa, e Dario respira aliviado. Ângela e Ed estão tentando acalmar Estrela dizendo que tudo vai ficar bem,
e ela chora pedindo para não ir, mas os policiais levam ela, e os dois ficam arrasados. Então Angela resolve ligar para Nancy e pedir ajuda. Clara e Cândida continuam conversando, e quando ela vai dizer que a menina é sua filha, Álvaro interrompe e fala que Cândida cuidava dela quando era pequena, e por isso ela não lembra, e Cândida pergunta se ela tem namorado, e Clara diz que sim, e que o nome dele é Dario, e então ela quer saber mais sobre ele. E a garota fala que ele tem 33 anos, e que Álvaro não suporta ele, e então Álvaro fala que Dario é um mulherengo, mas Clara fala que ele mudou, e o irmão garante que os homens não mudam, e que Dario é pior que ele, e então Clara fala que não vai ficar ouvindo aquilo e quer ir embora, mas Cândida pede para ela ficar, e contar um pouco mais sobre o que ela gosta. E então Clara fica desconfiada e pergunta por que Cândida se interessa tanto por ela, e quer saber quem é ela na verdade. Por outro lado, Félix já está mais que bêbado, e seu compadre manda ele ter calma porque tudo isso vai ser um processo longo, e ele diz que tudo bem, mas manda ele colocar os Pérez na cadeia o quanto antes. Então o compadre vai embora, e ele segue trocando as pernas. Na vila todos estão reunidos, e Nancy fala que avisou que eles não deveriam mentir para as autoridades, e Angela diz que ela tem razão, e Ed chora porque prometeu à menina que não deixaria ninguém levar ela de volta ao orfanato. E então Nancy fala que no dia seguinte, depois de ver a dela, eles vão tentar resolver isso. E todos sentem muito pela menina. E nesse meio tempo, Mirta fala para Leonardo que vai levar suas coisas embora, e ele pede para ver o que tem naqueles documentos. Mas ela diz que não, e que não vai aceitar que seu filho a trate como uma criminosa. Mas Léo fala que só quer saber do que se trata aquelas coisas. E ela garante que são documentos da galeria. E fala que está decepcionada com a forma que o filho está tratando ela, e vai embora, e Léo vai ver o que tem nas caixas. No hospital, Clara segue desconfiada, e fala que sente que Cândida não está sendo totalmente sincera, mas Álvaro garante que não tem mistério algum, e Clara pergunta então o porquê ela nunca procurou por eles. E ela mente dizendo que estava em outra cidade, e que quando ficou sabendo do acidente tentou procurar por eles, mas ainda levou um tempo para ela achar Álvaro, e então diz que gostaria de conhecer Dario, e Álvaro fala que é melhor não, mas Clara fala que não tem problema com isso, e que não tem nada a esconder, e Cândida fica satisfeita. No dia seguinte, Ed, Angela e Nancy estão no Ministério Público, e Angela está nervosa pedindo para Nancy fazer o possível para sua mãe não ir para a prisão. E ela diz que vai fazer tudo o que puder. Ed se aproxima e fala que já avisou no hospital que eles não poderão ir, e depois pergunta por Estrela. E Nancy diz que depois eles vão resolver isso. Na cadeia, Gerardo vai visitar a dela, e fala que foi levar comida para ela. E então resolve se explicar sobre o que aconteceu com Mirta, mas ela fala que ele não deve explicações a ela. Mas Gerardo fala que quer se explicar, e conta que realmente ele e Mirta passaram a noite juntos, mas que isso não significou nada para ele. E garante que já deixou bem claro que não quer nada com Mirta, e que já sabe que quer a dela, mas ela diz que isso não pode acontecer, porque tem uma mulher entre eles dois. E nesse meio tempo, todos estão reunidos com o delegado, e tentam convencer ele de deixar Estrela ser adotada por eles.
Mas o homem fala que eles cometeram um erro muito grave em mentir para as autoridades. E Nancy conta que eles são estudantes de medicina, e que têm uma vida estável e podem criar a menina. E eles contam que Estrela está passando por um tratamento e que precisa continuar, e pedem para pelo menos o delegado se encarregar que a menina continue sendo tratada no Hospital Verga. Gerardo quer saber o que a Adela está falando, e ela diz que Beatriz está entre eles e que ela ainda a ama, mas Gerardo fala que Beatriz quer ele bem, e diz que quer muito estar com ela, mas Adela fala que pode passar muito tempo na cadeia, mas ele diz que isso não vai acontecer porque ela é inocente. E Adela acha que Samantha nunca vai acreditar que ela não cometeu esse crime, mas Gerardo fala para ela não se importar com sua filha, e garante que quer estar ao lado dela para sempre. Enquanto isso, Félix está comprando um picolé, quando atende um telefonema de Abel e diz que está ali bem perto, e quando ele está distraído, Félix chega e dá um socão na cara dele. E então os dois começam a brigar. E Pablo bate bastante em Félix, e então eles caem no chão, e Félix aponta uma arma para ele. Abel vê de longe e grita pela polícia. E então Félix foge e Abel abraça o primo. No hospital, Guilherme pergunta para Luz quando vai voltar a andar, e ela fala que o médico que vai decidir. E ele lamenta pelo que aconteceu, e diz que nunca tinha visto seu pai daquele jeito, e que ele parecia um animal raivoso, e Luz chora junto com o filho. Por outro lado, Álvaro está ao telefone quando Ângela chega, para assinar sua folha de pagamento, e ele quer saber como vai a mãe dela. Mas Ângela diz que está ali para resolver coisas de trabalho e não conversar. Mas ela fala que precisa contar que conseguiu uma reunião com um amigo para eles começarem o projeto da clínica dela. E Ângela pergunta se isso realmente é verdade. E ele diz que sim, e que se ela aceitar precisa ir à reunião naquele momento mesmo. No hospital, Guilherme continua chorando por causa do pai, e Luz fala que para animar o filho vai levar ele em uma audição para virar cantor, e o menino fica feliz e agradece a mãe. Enquanto isso, Álvaro e Ângela chegam na reunião com um amigo dele, e o homem explica que existem várias etapas para que uma clínica seja instalada em uma cidade. E mostra um documento para ela, e Ângela diz que não entende nada daquilo, mas que vai aprender, mas o homem fala que não é só isso, e entrega um manual dizendo que ela precisa cumprir tudo aquilo que está escrito, e que ela tem 2 dias para resolver isso. E Álvaro garante que Ângela não desiste fácil e que vai conseguir, e ela confirma dizendo que vai fazer o que for para abrir sua clínica em Real do Mar, na vila. Nancy fala com Luz ao telefone, e conta que Félix ameaçou Pablo. E depois Abel pergunta se Félix realmente agrediu Luz no hospital. E Nancy diz que sim. Em seguida, uns vizinhos chegam e contam para Abel que as contas de água estão caras demais, e que Félix está colocando muitos juros. E Nancy lembra que avisou isso a eles, e o homem fala que Félix ameaçou de tirar a vila deles. Ângela está no elevador, e Álvaro pergunta se ela quer ajuda para fazer o projeto, mas ela recusa dizendo que vai dar conta de tudo, e que não conseguir vai pedir a Leonardo. Mas Álvaro fala que ele só pode ajudar com a parte de medicina, mas a administração é sua especialidade, e implora para Ângela deixar ele ajudar, porque fez muito mal a ela. E então Ângela aceita e fala que isso não vai mudar nada entre eles.
E Álvaro diz que sabe disso, e que vai separar o amor que sente por ela e seu bebê do profissional. E então Ângela agradece e vai embora. Na mansão, Mirtha quer conversar com Gerardo, e diz que ele tinha razão quando disse que os dois se precipitaram, e diz que até gostou da ideia de ter ele junto a ela, mas diz que quer ir com calma, mas ele fala que não quer dar falsas esperanças a ela, e então Mirtha pergunta se ele tem outra pessoa, e Gerardo diz que sim, e que acha que essa pessoa também sente a mesma coisa por ele, e fala que é a dela. Mirtha fica furiosa e fala que essa mulher é uma empregada, e que está usando ele fingindo estar apaixonada, mas Gerardo fala que se ela for falar mal de Adela então a conversa acabou. E então Mirtha fala que ela é uma criminosa, e Gerardo diz que ela é inocente. E Mirtha pergunta se ele tem provas, e Gerardo fala que confia nela e que sua intuição nunca falhou. E Mirtha pergunta se ele tem certeza disso, e quer saber se a intuição dele não falhou com Álvaro. Na vila, Nancy fala para Pablo que Félix ameaçar Pablo foi um absurdo, e eles concordam que precisam fazer uma reunião com os vizinhos para não ficarem na mão desse homem. Nancy fala que vai até o Ministério Público tentar resolver isso. E Abel fala que a admira demais e que ela é inteligente e muito bonita. E Nancy fala que só faltam duas coisas para ela ser realizada na vida: ser esposa e mãe. E então Abel começa a falar que uma vizinha achou a experiência de se casar horrível, e que quando foi mãe se arrependeu porque a criança chorava demais. Mas Nancy fala que não quer saber da opinião dos outros, e que já entendeu que ele não quer compromisso com ela. Mas Abel diz que isso não é verdade, e Nancy fala que vai embora e deixa Abel pensativo. De volta à mansão, Gerardo confessa que Álvaro enganou a todos, e Mirtha fala que ele está vulnerável, e que precisa tomar cuidado para não se enganar de novo. E então sai da mesa e deixa ele sozinho pensando. Por outro lado, Cândida vai conhecer Dario, e ele conta que Clara ajudou ele em muitos aspectos, e que agora ele enxerga a vida com mais maturidade, e ela pergunta se eles estão preparados para lidar com as pessoas indo contra esse relacionamento, e Clara diz que sim, e o que eles sentem é mais forte. E então Cândida fala para eles seguirem em frente e lutarem com todas as forças contra tudo e todos. Álvaro está ajudando Ângela com o projeto, quando Leonardo chega e vê os dois juntos, e fala que só foi ali para entregar os documentos para ele ver quando não tiver ocupado. E então sai da sala e Ângela vai atrás dele. Ela corre atrás dele e pede para Léo esperar, e ele fala que não suporta ver Álvaro perto dela, e Ângela diz que ele vai ter que se acostumar, porque Álvaro está ajudando ela porque conseguiu uma chance para ela construir sua clínica em Real do Mar, mas Léo diz que isso é mentira, mas Ângela fala que precisa arriscar, e ele se oferece para ajudar ela, e Ângela aceita. Ele se aproxima e pergunta quando perdeu ela, e Ângela diz que o amou demais. E Leonardo fala que tem vontade de mandar tudo para o inferno e fugir com ela, mas Ângela deixa claro que não é tão simples assim, e então ele resolve se afastar e vai trabalhar. Em seguida, Samantha chega gritando dizendo que já sabe que Álvaro brigou com Leonardo por causa dela, mas Ângela diz que não teve culpa. Mas a Patricinha continua reclamando que 2 diretores brigaram por ela na frente de todo o pessoal do hospital, e deixaram as esposas legítimas passando vergonha, e diz que isso não vai ficar assim.
Em outra sala, Leonardo conversa com o inspetor Benjamin e pergunta se ele sabe de algo, e Benjamin mostra as fotos dos envolvidos no acidente, e Léo reconhece os três. E então Benjamin fala que eles são atores profissionais com especialidade em acidentes de carros. E Léo pergunta o que ele quer dizer com isso. E Benjamin fala que é muito provável que todo esse acidente envolvendo Leonardo tenha sido armação do início ao fim. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.